Olá, eu estou aqui com Cristina Vidal para falar sobre preparação de currículo. Cristina, tudo bem? Tudo bom, Fabrício. Então, conta pra gente como é que se prepara um currículo, porque a gente vê tanta atrocidade aí, tanta gente capacitada que não sabe preparar um currículo. Como é que é isso? Primeiramente, é lembrar que o currículo é seu cartão de visita, né? O que você coloca nesse papel, nesse documento, é o que vai chegar na frente antes da sua presença, né? E a gente fala assim, o primeiro impacto é o que fica, né? O que você recebe ali. Então, existem vários tipos de currículos. Currículos para jovens, currículos para quem tem uma cadeira já, né, muito grande no mercado. E, então, assim, mas o teor não muda, né? É sempre um cartão de visita. Eu costumo dizer que o currículo é um folder eletrônico que vem de um produto chamado Você, né? Isso. Por aí, né? E ele, assim, no primeiro momento ele vai sozinho. Ele é só uma apresentação. Então, ele também tem que ser atraente para que na hora que a pessoa receba, tenha interesse em conhecer, né? O Fabrício mandou, vamos ver quem é o Fabrício. Perfeito. Assim, a gente aqui não tem como objetivo mostrar como é que se prepara, porque isso, se você entrar no Google, na própria Exame, você vai ter muitos modelos. Vários sites preparando as pessoas para fazer um bom currículo. Os modelos. O que a gente quer falar aqui, aproveitar, né, uma executiva, é dar o pulo do gato. Isso. E aí, assim, eu percebo o seguinte, tem gente qualificada que não coloca o objetivo. Exatamente. Hoje, nesse mundo corrido, as consultoras, mesmo tendo poucas vagas, né, as consultoras recebem um volume muito grande de currículos. Exatamente. Então, se não tiver lá na iniciação o primeiro contato, que é para saber o objetivo daquele currículo, vou ter que olhar quantas folhas para achar o objetivo desse currículo. Não olha, né? Não olha. Então, já vai ficar do lado para uma outra oportunidade. Eu lembro de uma história bem antiga, quando os currículos não eram em papel. Tem uma história, não sei se é fato ou se é uma historinha, que um diretor queria contratar um gerente, aí ele recebeu um monte de currículo. Ele pegou a secretária, pegou metade do currículo e falou, joga isso aqui fora, só vou ver isso aqui. Aí a secretária, mas poxa, aqui pode ter um monte de gente boa para trabalhar, você está jogando fora. Falou assim, para trabalhar comigo tem que ter acima de tudo sorte. Essa história é boa. E hoje é bem por aí. Né? Então assim, pegando esse gancho dessa historinha, se o profissional não tiver ali um objetivo claro, se o recrutador não tiver um objetivo ali claro, ele não vai olhar. Isso, e às vezes a gente manda o currículo para qualquer vaga. Né, panfleta currículo. Né, eu pego meu currículo e vou jogando para qualquer oportunidade. E aí ele vai cair em lugares que eu estou só gastando meu tempo, né, enviando currículo para uma oportunidade que não se encaixa no meu perfil. Então, eu preparo um currículo de acordo com aquela vaga que está sendo pedida. Né, eu faço com carinho aquele currículo. É mais tempo? Sim, mas o que está pedindo aquela vaga? Então, vou preparar um currículo para aquela vaga. Vou colocar claro ali as minhas habilidades, a minha experiência, de acordo com aquela vaga que está sendo apresentada para mim. Né? Não vou sair panfletando o currículo para oportunidades que não tenha nada a ver com o meu currículo. Entendi. E aí, assim, eu vejo algumas empresas... antes até eu queria falar dos dados pessoais, que eu acho que isso é muito importante. Tem gente que tem medo de colocar idade, tem gente que tem medo de colocar... que tem filhos, principalmente mulher, que eu acho um baita preconceito. O que você recomenda? Eu recomendo que coloque. Tudo, né? Tudo. A assim, verdade. Documento não, mas a verdade. A idade, se tem filhos ou não. Imagina lá na hora que a consultora está fazendo a triagem e ela falou assim, não, eu quero uma pessoa com a faixa etária nesse nível. E, de repente, você não colocou a sua idade e você tem todo o requisito. Ela vai ter que ligar para você perguntar a sua idade? Não vai ligar. Entendi. Porque às vezes a idade é pré-requisito. É o pré-requisito da vaga. Né? O cliente, quando ele pede o candidato, ele fala, eu quero da faixa etária daqui a aqui. Entendi. Você vê problema numa empresa pedir preferência pelo sexo? A gente não pode anunciar dessa forma, né? Não pode. Você pode ter a preferência, mas você não pode anunciar. Não pode anunciar. Entendi. Tá, eu falo isso porque eventualmente nem sexo, nem lugar de residência. Porque às vezes cor, religião. Com problema assim, de gênero. A pessoa é um transexual e aí isso é complexo, não é, para eles? Eles devem colocar o nome social ou o nome real? O nome real, o nome da documentação. Da documentação, né? Não, mas a menos que ele consiga uma identidade. Que tenha um nome, o que vale é o da documentação. Perfeito.
E aí, entrando assim, normalmente você pede, as empresas pedem para você colocar as principais competências logo lá em cima. O seu objetivo, seus dados, seu objetivo e as competências. Isso. Você recomenda a sua isso? qualificação, sim, fica ali logo de destaque, né? A sua qualificação profissional. No que você mais se destaca? Porque às vezes isso vai se repetir depois lá nas experiências, nas empresas que você passou. Mas então traz para cima, né? Traz para o cabeçalho ali, né, para logo abaixo do teu objetivo, a tua qualificação. As principais Fica competências, mais isso, assim, não precisa listar uma lista de 10 competências, né? Dá uma resumida, uma enxugada, as principais, as do momento, as que se direcionam à vaga que está sendo pretendida. Então, perfeito. Então você acha assim, é um profissional de marketing, mas se ele está buscando uma posição numa empresa de serviço, ele pode botar as competências para uma área de serviço. Se ele está buscando na indústria de consumo, então ele pode mudar de acordo com a empresa. O currículo dele vai se moldar de acordo com a vaga que ele está se candidatando. Desde que seja verdadeiro, tá, seja pessoal? verdadeiro, não vai inventar, né? Não adianta inventar porque a mentira tem perna curta. Depois vai ter que responder por isso. Exatamente. E assim, aí na hora que você vai colocar as suas experiências, você tem alguma dica específica, algum pulo do gato que você acha interessante, que seja atraente para os recrutadores? Eu penso assim, existem muitas palavras-chave, né? Então, quem já está na procura há muito tempo, né? Está ali vendo anúncios diariamente, sabe quais são as palavras-chave que estão nas vagas? Usa essas palavras-chave, né, da sua competência. Atendimento ao cliente. Né? Se eu estou buscando uma vaga para atendente, então eu coloco lá no meu currículo que eu tenho experiência com atendimento a cliente, se isso eu fiz numa outra empresa. É por causa do algoritmo que vai fazer a busca? Isso, tem empresas que trabalham com busca. Então, ela vai colocar uma palavra-chave e vai cair ali aqueles currículos que tenham aquela palavra-chave. Entendi. Aí, por exemplo... E descrever, porque às vezes a pessoa... o que eu fiz naquela empresa? Isso não é relevante. Mas às vezes é relevante para aquela vaga. Exatamente. Né? Então, o que você está dizendo é que tem que ter um encaixe das suas realizações, das suas competências, suas realizações, com o perfil daquela vaga. O perfil da vaga. Agora, por exemplo, se tem algumas pessoas que trabalharam 3, 4 meses numa empresa, por exemplo, trabalhou 3 anos em uma, aí trabalhou 2 meses em outra, não deu por algum motivo. Aí foi mais para 2 anos numa outra empresa, 3 meses na outra. Esses pequenininhos devem colocar no currículo ou deixa só para carteira de trabalho? Tem a ver com a vaga? Tendo ou não, mas não é muito pouco tempo, pode ser ruim para o currículo, porque o currículo é um folder, né? O que vai representar na hora? A gente sempre olha o tempo que a pessoa permaneceu na empresa, só que hoje o tempo às vezes não é referência, né? O que você fez de diferente nessa empresa? Você ficou 1 ano, mas o que você fez nessa empresa dentro de 1 ano? Sim, são as suas realizações. Suas realizações, né? Então, os ciclos que você fechou, isso, né? Então era um projeto, de repente era um projeto que durou apenas 3 meses. Depende, aí vai variar de cada segmento, né? Porque eu, particularmente, quando costumo olhar currículo, e quando eu vejo que eu trabalho com muita gente mais jovem, quando vejo que as pessoas têm pouco tempo em cada empresa, eu tendo a não dar preferência. Porque eu sei que o jovem é volúvel. Mas hoje não está assim, muito versátil? Mas eu vou explicar. Eu sei que o jovem é mais volúvel, ele quer mais coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, eu entendo que dentro da gestão do conhecimento, você tem que fechar alguns ciclos. Se você fica 6 meses numa empresa, 1 na outra, 4 na outra, 3 anos na outra, eu acho que você acaba fechando alguns ciclos. Mas se você passa 3, 4 meses em todas as empresas, isso não é ruim? Se não for por projeto, é bem ruim. Então. Porque, mas também, aí o que você recomenda num currículo? Que você coloque todas essas ou só coloque aquilo que for mais relevante? Então, coloque o que for relevante. Tá, mesmo que de repente... Busque ali, filtra o que você permaneceu mais tempo, que você conseguiu fechar ciclos, né? Ter mais experiências, ter tido mais oportunidade de apresentação no currículo. Esse outro dado que é curioso, eu trabalho com educação e a gente tem pós-graduação, curso de extensão, mas eu sempre acho que a escola não tem que tentar representar um papel maior do que ela quer representar. A escola é só um laboratório para a pessoa se capacitar e exercer no mundo corporativo. Porque você pode ter a melhor nota do mundo, na melhor instituição de ensino do mundo. Se você não entrar na empresa e performar, de nada adianta aquilo. Então, quanto é relevante, diante disso que a gente falou aqui, o histórico acadêmico? A escola te iguala ou ela te diferencia? Olha, aí é bem polêmico isso, né? Porque
muitas empresas escolhem o candidato pela escola que ele... Ainda é assim? Eu ainda vejo algumas empresas fazendo dessa forma, ainda mais para escolher um estagiário. Eu quero um estagiário que esteja cursando naquela universidade ou naquela outra universidade. Tá, porque está lá no início, né? Isso. Quando o cara tá, agora, quando está num nível já mais gerencial... No nível mais sênior, eu acredito que isso não faça diferença. Eu sei porque eu trabalhei em 3 grandes empresas, muito grandes, Ambev, GE, General Electric e Castrol, British Petroleum. E Eles não viam essa eu não tenho uma formação muito boa, até porque eu não acreditava no modelo de ensino de acadêmico dando aula. Então, eu queria me formar o mais rápido possível para terminar e começar a performar. E consegui, através de networking, boas práticas de entrevista. Então, essa é a minha pergunta. E eu posso estar dando um tiro para o nosso negócio, que é a educação, mas eu acho que a escola é só um laboratório. Tem gente que coloca o histórico acadêmico antes, em destaque, antes do histórico profissional. Mas está solicitado, se isso não tiver explícito na vaga... Não, é muito mais do que você trabalha, né? É muito mais do que você realizou no exercício nas empresas do que na faculdade. Foi apenas um laboratório. Outro erro que eu costumo ver muito aqui, a gente também quer abordar alguns erros, além das dicas, é que às vezes as pessoas fazem 355 cursos e botam no currículo os 355 cursos. Uma vez uma pessoa me disse que curso é igual caixinha de leite, tem validade. Então, não adianta você colocar um curso que você fez há 5 anos atrás. Porque já perdeu, né? Já perdeu a validade. Então, colocar os cursos que tenham, no máximo, 3 anos. E aderência com a vaga também, né? Isso, que tem a ver com... Vai colocar lá um curso que não tem nada a ver com o que está sendo pedido na vaga. E aí, por que você acha que... isso eu posso assegurar, tem CEO, diretor, gerente de empresa que não sabe fazer um currículo? Ele não sabe, porque talvez a rotatividade dele não tenha sido muito grande, né? Então, tudo bem, mas aí concordo. E aí ele não se preparou para aquilo. Então, mas aí que está. O que você falou é perfeito, concordo com você. Mas a gente está num país em crise, as empresas se fundem, as empresas mudam de filial, mudam de cidade. Isso. Então, às vezes, perder o emprego é uma questão que não tem nada a ver com performance. E aí as empresas vêm se preparando com esses projetos de demissão, né, onde ela dá uma assessoria a esse demitido, né? Outplacement. E aí essa pessoa do outplacement vai trabalhar com ele o currículo, vai trabalhar um currículo para ele apresentar no mercado. Entendi. Ele não vai sair, né, desprotegido, porque às vezes ele passou muito tempo mesmo, nunca precisou. Né? A gente entende que o outplacement, o nosso quadro é empregabilidade de companhia, a gente entende que o outplacement é um ato de responsabilidade social, porque você se preocupa com o profissional quando ele entra na empresa e quando ele vai sair. Quando a saída dele. Porque sair eventualmente acontece. Mas a gente percebe que muita gente não sabe fazer currículo. E aí, assim, queria que você desse assim, você tem alguma dica para dar em termos de currículo, para você atrair mais o recrutador, para chamar a atenção dele? O que você gosta de indicar assim, para a gente? Vamos dizer que não é para colocar o que você acha de você mesmo. Como assim? A gente tem visto muito currículo das pessoas colocando o que elas acham delas mesmas. Eu sou pontual, eu sou dinâmico, eu sei trabalhar em equipe. Copy-paste, né? Quem tem que dizer isso para você? Né? Porque não, parece que é uma coisa que... Quem é que vai dizer que não é, né? Eu vou dizer que eu não sou, eu não sei trabalhar em equipe não, eu gosto de trabalhar sozinha. Eu não vou dizer isso no currículo. É igual quando alguém coloca, eu tenho um bom senso. Eu nunca escutei um ser humano falar, eu não tenho um bom senso. Você já escutou alguém falar isso? Eu tenho um senso crítico, ou então sou organizado, ou então... coisas dessa linha. O meu defeito é ser perfeccionista. Isso todo mundo fala, né? Então, nessa linha, não coloque no currículo. Não coloque, gente. Tá. E aí, por exemplo, aqui a gente conversa com um público mais jovem. Analista, coordenador júnior. A gente acha que aqui deu umas dicas bem interessantes para ele. Depois vocês podem comentar aí, criticar, tirar dúvidas, né, no nosso blog. Outro dia eu recebi um currículo de um jovem universitário e ele só colocou o endereço, a escolaridade, o objetivo e a escolaridade dele. Ele estava se sentindo muito desmerecido com aquele currículo. Eu falei assim, então coloca aqui os cursos que você fez adicionais, porque você é um jovem, você tem 18 anos. As pessoas não vão esperar de você a experiência. Não vão esperar muito de você, mas coloca aqui as atividades que você faz extracurriculares, eventos sociais, se você faz alguma coisa voluntária, alguma coisa social, coloca ali. Porque, na verdade, quando é muito jovem, vão ver se o cara tem senso de equipe. Isso. O cara vai ver se o cara
tem sentimento de dono, se o cara tem algum espírito de liderança. E algumas ações extracurriculares podem identificar Pode isso. identificar isso nele. E ficar sabendo que quando a pessoa vai contratar um jovem como você, se você é um jovem, ele sabe que você não tem competências, né? Não tem práticas, experiência, não né? tem experiência, não tem a capacidade de fazer. Ele vai te olhar por outras coisas. Agora, para o pessoal mais sênior, um diretor, o currículo dele deve ser... Porque quantidade de páginas para uma juventude, quantos você acredita? Tem padrão? Não existe um padrão se ele está bem elaborado, né? Bem escrito, se ele já de início teve uma atração, né? Com o objetivo, com a qualificação dele, profissional, com aqueles tópicos que a gente colocou, né? Os principais tópicos relevantes à vaga, né? Então, a gente... É admissível 2 páginas, 3 páginas, dependendo do grau desse então, mas se para um analista, você acha que 2 páginas é o suficiente? Para 2 páginas é o suficiente. E aí, quando a gente está falando de uma pessoa mais sênior, um gerente, diretor, as realizações dele são muitas. Pressupõe-se que ficou, ainda que fique bastante tempo numa mesma empresa, passou por várias funções. Sempre lembrando que também tem validade, né? Não vai colocar uma coisa quando a empresa tinha nascido, né? Colocar sempre, trazer para a atualidade uma coisa que relevante. Eu não sei se é porque hoje eu tenho empresa, mas no meu currículo, as empresas que eu trabalhei, só coloquei o último cargo. E teve uma que eu tive, 2 que eu tive outros cargos, né? E eu não coloquei. Você acha que é importante para um cara muito sênior colocar o último cargo ou colocar tudo? Eu acredito que ele coloque o último cargo e as realizações que ele fez nesse último cargo. Porque numa conversa, na entrevista, se ele for convidado ele vai ser convidado pelo que ele fez lá atrás. Sim. Né? Sim, pelo que ele realizou ali no momento atual. E ele vai relatar isso verbalmente, vai contar das progressões. E isso é muito frenético, né? Porque a mudança é o tempo todo. Então, o que você fez há 3 anos atrás, a menos que esteja numa área muito técnica... E se mudou... Não, mudou. Então, se for uma área técnica que já mudou, não é relevante. Perfeito. E para finalizar, qual é o alinhamento que você entende que o currículo tem que estar com o LinkedIn? E o quanto você acha importante estar no LinkedIn? Tem pessoas que ainda nem sabem da ferramenta LinkedIn, né, Fabrício? Tem verdade. Pessoas que ainda não utilizam. Tenho colegas meus que é muito complicado, eu não consigo fazer isso, eu acho que o LinkedIn... Eu concordo que ele era complicado no início, agora não é não. Né, as pessoas têm que buscar e colocar assim, no seu LinkedIn pessoas afins. Né? Pessoas que têm a relação com aquela área que você está buscando. Tem a correlação. Mas agora, o que eu costumo de vez em quando falar é que o currículo ele tem que estar muito igual ao seu LinkedIn. A sua apresentação. Sem falar nas redes sociais também, né? Não, mas estou falando assim, do LinkedIn especificamente. Por exemplo, às vezes o cara bota uma função aqui e bota outra no LinkedIn. Não tem correlação. Isso é muito complicado. Até porque na hora da entrevista... Se a pessoa te perguntar e você titubear, ela vai entender que aquilo é mentira. O que você está buscando? Novamente, o que você está buscando? Entendi. Perfeito. Isso tem que estar bem alinhado. Perfeito. Então, obrigado, Cristina. Esse foi mais um Empregabilidade e Companhia. Um forte abraço para vocês.